Olá, bebês, beleza? Bem-vindos ao Stargate Tarot. Eu sou a Star e hoje eu tô aqui para fazer o papo reto com vocês, onde eu falo de assuntos aleatórios enquanto eu faço a maquiagem. Vamos lá. Hoje a gente vai falar por que que todo mundo te odeia, por que que todo mundo odeia o Chris. Lembra dessa série? Por que que todo mundo te odeia? Bom, todo mundo te odeia porque você deve incomodar muita gente. Esse é o primeiro ponto, não tem pra onde correr. Esse é o resumo desse vídeo. Pode fechar, dá o seu like, se inscreva no canal, coloca o seu comentário, acabou o vídeo. Não, calma, não é assim. Sim, mas um dos principais pontos, o principal ponto de todos os pontos que eu vou falar, o núcleo da situação de todos os pontos que eu vou falar é: você incomoda. Você incomoda muita gente. Uma star incomoda muita gente, muitas stars incomoda muito mais. É isso mesmo. Bom, o que acontece é o seguinte, bebê. Se a pessoa, primeiro ponto, se ela tem inveja de você, não importa quem ela seja. Eu vou dar até um exemplo fenomenal, que eu tava até. Quando eu fiz essa pauta hoje de manhã, eu pensei nesse exemplo, veio esse exemplo na minha cabeça. Eu tinha uma amiga que ela era rica. Ela é rica ainda, eu não sei, não é minha amiga mais. Antes, quando eu considerava pessoas amigas, essa pessoa era uma das minhas amigas. E ela era rica, ela era bonita, ela morava. Uma vez eu fui na casa dela, ela me convidou para um churrasco, e ela morava numa cobertura lá no Itaim Bibi. É tipo assim, acho que era, nem era Itaim Bibi, cara, acho que era Ibirapuera ali. Você via que era aquele bairro entre Ibirapuera e Itaim Bibi, aquele bairro bem de gente rica mesmo, tá? Gente rica, milionária. Cobertura com piscina, piscina privativa e o caramba. Ok. E eu não entendia por que que essa menina, cara, a menina, filha de gente famosa, a família dela é da família do teatro. Bom, foi isso que eu escutei. Não foi isso que me falou. Foi uma amiga que me falou, a família dela é tudo. Ela é prima de uma atriz famosa que eu não vou falar o nome, porque tem o mesmo sobrenome, então não vou falar, né? E ela ficava. Eu cheguei em São Paulo depois que eu saí da Bélgica, que eu voltei, que depois terminei meus estudos, e eu consegui um trabalho logo de cara, lógico. Eu tinha mestrado, pós-graduação numa faculdade, das melhores faculdades do mundo, cheguei lá e consegui rápido. E ela, toda vez ela ficava me perguntando, mas quanto você tá ganhando? E eu nunca falei salário para ninguém. Isso eu aprendi com o meu pai. Você não fala seu salário para ninguém. Eu falava assim, não, tô ganhando o suficiente. Mas ela ficava, mais quanto? E ela, toda vez que ela me via, ela dava um jeito de falar, de perguntar quanto que eu tava ganhando. Porque eu tava trabalhando, naquela época, com um headhunter. E o headhunter, você tá no trabalho, você assina um contrato. Se ele encontrar um trabalho melhor para você, o que ganha mais, ele te oferece. E eu, como era muito mercenária naquela época, eu aceitava. Então, às vezes, eu trocava. Eu fazia 2 coleções com uma empresa e depois eu ia para outra empresa, porque tava me pagando mais. E ela sempre ficava, mas quanto você tá ganhando agora? Mas quanto você tá ganhando agora? E eu percebia que ela me dava umas alfinetadas, assim, quando a gente, por exemplo, ela me convidava para o churrasco na casa dela, só que ela me alfinetava quando chegava lá. Por exemplo, nesse dia desse churrasco foi o dia que eu parei de falar com ela. Eu cheguei lá e tal, nesse apartamento aí chiquérrimo. E ela pegou, a gente fez, ela tinha comprado tudo e tal, não sei o quê. Quando eu faço churrasco na minha casa, você não precisa trazer nada. Nada, 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 nada. Eu trouxe uma garrafa de vodka. Passei no mercado, comprei uma garrafa de vodka e levei. Mas na minha casa, eu fui comprar a melhor garrafa de vodka. Eu não comprei qualquer vodka, bebê. Eu sempre, se eu vou trazer uma coisa pra uma pessoa, eu trago a melhor. Eu não trago porcaria. Nunca dei presente de porcaria, não gosto. Tenho trauma da minha mãe, que só me dava presente de porcaria. Pros meus irmãos ela dava presente bom e pra mim eu só ganhava porcaria. Então eu nunca dou porcaria pra ninguém. Nunca, nunca. Bom, enfim. Fui lá, comprei a garrafa de vodka e levei. Eu sempre levo uma garrafa de vodka porque eu acredito que vodka dá pra você fazer vários drinks. Então se você quiser fazer, sei lá, caipirinha de vodka, você consegue. Se você quiser fazer um mojito, você consegue. Um mojito não, uma marguerita, você consegue fazer várias coisas. Então eu sempre levo vodka, mas da melhor. E
da melhor que tiver disponível no mercado. Eu passei no Pão de Açúcar e comprei a melhor garrafa de vodka que tinha no Pão de Açúcar. Cara, cheguei lá, eu lembro que eu paguei na garrafa de vodka, acho que uns 200 e poucos reais, tá? Era uma garrafa de vodka cara mesmo. Não lembro o nome, mas era cara. E eu cheguei lá e ela tinha feito churrasco, tinha comprado tudo, nossa, tô enrolando muito, né? Ela fez, e aí no final do churrasco, ela pegou e falou assim, ah, então, galera, ficou, sei lá, 100 reais pra cada um. Era pouquinho, era tipo, 100 reais pra cada um, ficou, porque tinha bastante gente. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, olha, eu não trouxe dinheiro, eu tenho cartão. Ela, ai não, você tá ganhando pouco, né, você não precisa me pagar. Falou assim pra mim. Ela podia ter falado, ah, você trouxe a garrafa de vodka que vale o dobro ou o triplo do que eu tô cobrando e você não precisa me pagar. Eu fiquei com tanta raiva daquele comentário na frente de todo mundo que eu peguei e falei assim, não, eu vou te pagar sim, não tem problema nenhum. A garrafa de vodka era um presente. Meu, sempre quando eu vou na casa de alguém, eu levo um presente. Era um presente pra você dividir com os amigos. Mas eu vou pagar o churrasco e me dá o seu... Naquela época não tinha Pix, tá? Me dá a sua conta bancária. Ela não imagina, ela ficou sem graça. Não imagina, não precisa. Aí eu falei, eu peguei e fui embora. E aí eu peguei e liguei pra uma outra amiga minha que tava no churrasco também. E falei, passa a conta da fulana pra mim, que ela esqueceu de me dar. A minha amiga passou. Eu fui e depositei o dobro. Falei, obrigado pelo belo fim de semana, porque eu sou uma pessoa educada. E, por exemplo, se ela me pediu 100 reais, eu não lembro quanto que era. Eu depositei 200. Pra ela sentir que não tava me fazendo falta. E também pra alimentar essa. E aí depois eu fui descobrir por que ela me tratava daquela forma. É porque ela não tava conseguindo trabalho. Ela vinha de uma família muito rica, sim, só que ela precisava trabalhar. Precisava não, ela não precisava, mas ela queria, né? Precisar dela passar fome e ter que sair da cobertura dela, ela não ia passar, porque não era ela que pagava as contas dela. Mas ela queria trabalhar. E ela não se conformava de eu ter voltado, e ela conseguiu trabalhar até um trabalho assim, bem o chinfrim, numa acho que era num consulado. Ah, eu sei até o consulado que era. Mas ela ganhava pouco. Eu ganhava 5 vezes mais que ela. Depois eu fui descobrir. Porque ela falou o salário dela pra uma amiga minha amiga me falou. Eu ganhava, naquela época, 5 vezes mais que ela. E ela ficava louca com isso. Louca, porque eu, de Guarulhos, pobre, parda, ela branca, linda, alta, rica, do Ibirapuera, ela não se conformava que eu ganhava mais que ela. Ela não se conformava. Era uma coisa mesmo de hierarquia social ali. Apesar dela parecer, ela dar uma de. Ai, eu participo. Aquelas alternativas falsas, sabe? Bem alternativa falsa. Ai, eu sou amiga de todas as pessoas da sociedade. Eu tenho amigos pretos, eu tenho amigos pobres, eu tenho amigos gays, eu tenho amigos de toda a sociedade. Mas, na verdade, por trás não é nada disso. Essa pessoa era assim. Depois eu fui descobrir, porque eu não entendia a rixa. Eu nunca tinha feito nada pra ela. Eu sempre fui educada com ela. Eu nunca falei nada, porque eu não falo mal de ninguém, nunca comentei nada dela. E ela vem me tratar daquela forma? Ah, não. 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 Não, não, não. Depois eu encontrei ela num festival que eu tinha uma loja, no Brasil também. E ela tava com um boy. Ai, meu Deus, tô falando muito essa história. Ela tava com um boy. O boy tratava ela igual um lixo. Um lixo. Aí ela ficou com mais raiva que eu tava com outro boy, estrangeiro que tinha vindo comigo. Só que o cara me tratava, porque eu nunca te menti, o cara me tratava igual lixo, principalmente na frente de outras pessoas. A gente pode ter até briga de casal dentro de casa. Agora, na frente de outras pessoas, se você não me respeitar, eu mando você andar na hora, na hora, na hora. E o cara me tratava igual uma princesa. E naquela época eu tava super gorda. Mais gorda que eu tô com agora. Bem mais. Eu preciso emagrecer, mas esse ano vai ser. Agora no final do verão vai ser. E ela ficou puta de novo.
Ela ficou puta de novo. Ela não me suporta. Por quê? Porque ela tinha inveja de mim. Ela tinha inveja do meu trabalho. Depois ela tinha inveja do tipo do meu relacionamento. Não era nem do cara. Era do tipo do relacionamento que eu tinha. Ela tinha inveja. Por quê? Porque ela se sentia... Eu sou rica, bonita, alta, magra. E ela é super magra. Ela é gata, muito bonita. E ela vem... Ai, esses shortinhos que eu acabei de comprar aqui... Ai, tá vendo aqui, ó, essa celulite, tá... Ai, tá aparecendo essa celulite. E eu com 30 quilos a mais. Só que quem gritava com ela na frente de todo mundo era o namorado dela. Né? O meu não. O meu me tratava... Se eu falasse, eu quero tô com fome, peraí que eu vou buscar um lanche pra você. Senta aí, fica na sombra. Sacou? Essa era a diferença. E ela não suportava isso. Bom, segunda reflexão que eu tenho, senão a gente não vai terminar esse vídeo nunca, eu já tô quase terminando a minha maquiagem. Segunda reflexão aqui, ó. As pessoas, esse eu vou colocar no meu meio familiar. As pessoas, elas não aceitam que você é quem você é. Deixa eu explicar isso direito pra vocês. Não aceita quem você é. Um pouco difícil, que é redundante, né? É a pessoa, por exemplo, eu sou toda tatuada. Minha família não tem. Acho que eu sou a única pessoa. Ah, não. Minha irmã tem uma tatuagem ela fez uma tatuagem depois que eu fiz de panda. Mas eu sou toda tatuada, ó. Vocês sabem, né? Que eu sou toda tatuada mesmo. Fez uma tatuagem de panda, mas enfim. Eu sou toda tatuada. Eu saí de casa pra estudar. Não, eu saí de casa com 18 anos. Fiz 18 anos, eu saí de casa. Primeira coisa que eu fiz foi sair de casa. Aluguei um quarto e saí de casa. E depois eu aluguei apartamento e tal, mas primeira coisa foi um quartinho e saí de casa. E saí de casa até antes da minha irmã mais velha. E depois, com 19, eu já fui embora do Brasil. E e eu sempre fui isso. Eu sou isso aqui atrás da câmera, eu sou isso aqui na minha casa, eu sou isso aqui em todo lugar. Se você me encontrar na rua, eu sou a mesma pessoa. E as pessoas não suportam isso. Por quê? Porque elas têm que usar, elas acham que ela tem que usar, não sei se elas têm que, mas elas acham que tem que usar aquela máscara social para ser aceita na sociedade. Então, quando elas encontram uma pessoa que não usa essa máscara social, consegue viver a vida sem usar a máscara social, elas não suportam. As pessoas, elas não suportam isso. Principalmente dentro do ambiente de trabalho, tá? Se você é quem você é dentro do ambiente de trabalho. Tem ambiente de trabalho que você nem pode ser quem você é. Você nem pode. Bom, falsidade, competição e silenciosa. Essa eu vou colocar o mesmo exemplo daquela minha amiga, aquela colega, que era uma questão de racismo estrutural, a questão dela. Ela com certeza, hoje eu vejo claramente, a questão dela era racismo estrutural. Por quê? Porque eu vim de uma família rica, eu sou branca, eu moro no Ibirapuera, e eu estudei, fiz minha faculdade, e agora eu consigo um trabalho de merda. Essa daí é preta, ela vem da periferia, e ela vai e consegue um trabalho que eu ganho que ela não sabia quanto que era, que eu nunca falei pra ninguém. Mas como eu fiquei sabendo quanto que ela ganhava, ela imaginava que eu ganhava muito mais que ela. Eu ganhava mesmo, que eu ganhava mais 5 vezes mais que ela naquela época. Então essa a gente já fica nessa. Mágoas e ressentimentos do passado. Bom, essa daí você pode ir com coisas familiares, certeza, né? Porque eu sempre dou esse exemplo do meu irmão, tá? O meu irmão. Como eu saí de casa muito cedo, eu fui pra fora e realmente eu tive a oportunidade, eu tive a sorte, sei lá o que eu tive, de viajar o mundo. Eu conheço realmente muitos países. E tem países que eu não sei quantas vezes eu fui. Por exemplo, a Índia, eu não sei, já perdi a conta de tantas vezes que eu fui pra Índia. Eu não sei. Se você me perguntar quantas vezes você foi pra Índia, eu tenho que realmente pensar. Porque teve ano que eu fui 2 vezes no mesmo ano. Então eu não lembro. Mas, por exemplo, o meu irmão, que nunca saiu de Guarulhos, ou que nunca saiu de São Paulo, ou que o máximo que ele foi ali, sei lá, viajar aí dentro do estado, do país, ele sempre teve... Eu só descobri que ele tinha inveja de mim porque eu nunca nem passou isso pela minha cabeça.
Nunca. Uma vez que ele tava me humilhando, como ele me humilhou milhões de vezes num jantar de família, aí ele pegou e falou pra mim, você acha que você é melhor que eu só porque você viajou o mundo? Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar com os meus amigos. Eu gosto de estar com as pessoas que eu cresci. Eu falei, nunca passou isso pela minha cabeça. Aí eu vi que esse cara tinha inveja de mim. Aí eu vi que toda a mágoa dele, porque minha mãe defende ele, né? É lógico. Minha mãe é narcisista e o menino de ouro é ele. Mas agora ele vai pegar. Que agora, se ele pegou, agora quem cuida é ele, porque eu não quero saber. Ela, é como se eu tivesse. O meu sucesso ofende ele. Mano, pelo amor de Deus, né? E a última coisa que eu quero falar pra vocês, por que as pessoas podem te odiar, tá? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando você aprende a impor limite aos outros. Quando você aprende a impor limite aos outros, meu Deus do céu, as pessoas começam a te odiar. Principalmente se você não impunha limites antes. Aí você vira a persona não grata. E isso em qualquer lugar. Pode ser no ambiente de trabalho, eu fico fazer hora extra, eu faço o trabalho dos outros, eu sou papa toda obra, e de repente eu não viro papa toda obra. De repente, 5 e 1 ou 6 e 1, eu tô zarpando. Pode vir trabalhar no fim de semana? Não, não posso. Aí você vai ver como é que as pessoas vão começar a te odiar. Mesmo que seja o seu direito. O seu direito. Elas não querem saber. Por quê? Porque você já acostumou aquilo de uma outra forma. Dentro de casa, familiar ou de parceiro. Eu sou acostumada a limpar, passar, cozinhar, cuidar de criança, ir no mercado e eu paro de fazer isso. Eu começo a exigir que o outro faça também. Você vai ver que você vai ser odiada por essa pessoa. Virou a bruxa. Família é a mesma coisa. Quando você impõe limites, você não vai me tratar dessa forma. Ou quando você impõe limites, eu não vou tratar você dessa forma. Eu não vou ser a sua empregada. Eu não vou ser eu não vou ser o que você quer que eu seja. Não vou fazer isso. Vai ser a pessoa mais odiada da família. Você quer o quê? Ódio ou respeito? Porque se você quiser... Ódio ou respeito, não. Você quer... Se você é odiada, ao mesmo tempo, você impõe respeito. Se você é aquela pessoa que gosta, que agrada, uma coisa que você não vai ter é respeito. Tá? Hoje mesmo eu tava vendo uma entrevista de um psicólogo americano e ele falou, químico do nosso cérebro, quando você corre atrás de um boy, o que ele faz? Ele sai correndo. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele não quer você. Quanto mais você não quer uma pessoa, mais a pessoa corre atrás de você. Quanto mais você faz tudo para agradar os outros, mais você vai ter que fazer. E você não vai ter o respeito das pessoas. Porque é como se fosse um asco. A pessoa é aquela pessoa do grupo de amigo que faz tudo para agradar todo mundo, ele acaba saindo como um chacota do grupo de amigos. Como capacho. A mesma coisa com a família. Aí você tem que escolher. Eu quero respeito. Hoje... Se você não me respeitar, eu desligo o telefone e nunca mais falo com você. Fiz isso com uma pessoa 2 semanas atrás. Não falo mais. Você vai falar assim comigo? Então falo pra você. Tchau. Um beijo grande no coração, amor e luz. Pode me odiar, não quero nem saber. Vai me odiando aí. Só que, pelo menos, respeito eu tenho, tá? Um beijo grande no coração, amor e luz. E que a espiritualidade seja com todos vocês sempre. Obrigada.